De acordo com a Sociedade Brasileira de Dermatologia, a tricoscopia é um exame que permite ampliar a imagem das estruturas do fio de cabelo, de 10 até 200 vezes. Para falar sobre os benefícios desse exame e as suas recomendações, a gente recebe aqui na nossa casa o biomédico e tricologista Dr. João Gabriel Fernandes. Seja bem-vindo, doutor! Gratidão, Abi. Boa tarde. Fico muito feliz de estar aqui novamente. Eu também. Da outra vez a gente falou assim, vamos trazer para o pessoal em casa ver, e não é que você trouxe? Eu trouxe. Que chique! E, inclusive, boa tarde a todos que estão em casa aqui conosco, que toda vez pós-programa, sempre recebo várias mensagens muito carinhosas que o pessoal tem gostado bastante lá no Instagram. Que demais, doutor! E fico feliz de acabar apresentando para as pessoas, porque tem muita gente que não sabe nem que existe esse tipo de análise. Exatamente, doutor. Explica pra gente o que é a tricoscopia. Explico. Só voltando um pouquinho, muitas pessoas elas sempre perguntam, que já foram em diversos especialistas, ginecologista, já foi muitas vezes no endócrino, em vários profissionais para poder tentar descobrir a causa da perda de cabelo ou do afinamento de cabelo. Em todos os exames que fazem, nunca descobrem a causa. Por quê? Quando a gente vai falar de exames, cada conjunto de exames serve para estudar e avaliar um determinado órgão do nosso organismo, certo? Do nosso corpo. Então, o que acontece? Se a gente pega e vai avaliar esses exames e está investigando o exame certo, mas o órgão que você quer estudar é outro, você nunca vai conseguir identificar a causa. Certo. Né? Um exemplo bem clássico, não tem aqueles exames que a gente já viu, ureia, creatinina, por exemplo? Ele serve para avaliar a função renal. Só que quando a gente avalia a função renal, tem como descobrir algum problema no fígado? Não. Não. Ou no coração? Não. Não. Faz todo sentido, doutor. Faz todo. Por que a gente não pensa nisso na hora que a gente vai fazer nossos exames? Mas no final, muitas vezes a gente acaba não pensando nisso porque a gente não sabe, né? A gente não estuda isso, a gente não aprende. Sim. E tem muitos profissionais que também têm dificuldade na hora de solicitar o exame para estudar o problema. Então eu falo que isso muitas vezes acaba sendo um erro mais do profissional quando vai pedir, né? Às vezes por uma falta de informação específica sobre. Então quando a gente fala de afinamento capilar, queda de cabelo, nós estamos falando de um problema relacionado ao couro cabeludo, que é pele. Aí a gente tem que pensar o quê, como profissionais? Quais exames que estudam a pele? Quando a gente vai fazer essa avaliação, não existe nenhum exame de sangue que estuda a pele. Logo, nenhum exame laboratorial vai conseguir dar um diagnóstico assertivo sobre problemas capilares. Então essa coisa de, a sua vitamina tal tá baixa, pode ser isso que seja a queda de cabelo. Pode até ser, ou não, mas não é exatamente a causa. Exatamente. Vou te dar um exemplo. A gente sabe que nós vivemos num país que, infelizmente, há muitas pessoas em questões precárias de alimentação e passam fome. Sim. Por exemplo, moradores em estado de rua. Alguém já viu, ou pelo menos vê com frequência, morador em estado de rua careca? Tem muita gente que fala, nossa, morador de rua às vezes nem come, não toma banho, não lava o cabelo e é cabeludo. Não tem pessoas que fazem esses comentários? Por quê? Mas não dá pra falar que eles são hipernutridos. Não. Não é verdade? Sim. Então o que significa? Existem pessoas que terão desnutrição, mas não necessariamente terão calvície ou afinamento de cabelo ou queda intensa de cabelo. E existem pessoas que podem ter desnutrição e ter a queda associada. Então, nem sempre a desnutrição vai estar associada com queda de cabelo. Então, por isso que muitas vezes a causa da queda ela é desconhecida. Por quê? Não foi feito o exame certo. Sempre que não tiver um diagnóstico, ou pode ser porque realmente é um problema muito raro, Sim. ou pode ser porque está olhando no lugar errado. É colocar um endereço para Ilhabela, mas você quer ir para o Guarujá. Você não vai chegar no endereço. Faz sentido? Faz todo sentido. Então o exame ele serve para investigarmos uma situação. Então o exame que investiga couro cabeludo, as características de alteração do couro e do fio de cabelo é a videotricoscopia digital. Que é o que você trouxe pra gente aqui. Que é esse que eu trouxe pra gente olhar. Eu vou fazer o seguinte, eu vou pedir pro meu amigo Léo vir aqui. Léo, chegue mais. Tô na área. Falou em queda de cabelo, eu sou a pessoa. E eu vou pedir, doutor, se a gente... Léo, você aceita? A gente... Pode, doutor? Claro. Com certeza, pra se o gente Léo conseguir... Como não aceitar? Claro que eu aceito. Né? Saber como é que é? Vamos nessa. Como é que funciona? Com certeza. Tô pronto. A empolgação. Tô pronto. Então vamos ver. Então vamos lá. Como funciona, Quer doutor? que eu botei? Por favor, Léo. Claro. Eu posso ficar em pé? Pode. Posso? A gente troca de lugar. Tá bom, fechado. Gostei. Por favor. Boa. Léo, por favor. E muito prazer, Léo. O prazer todo meu, que isso? Passar por um
Uma avaliação dessa? Ao vivo. Ao vivo. ainda. Quando a gente fala de problemas capilares, principalmente a calvície, porque a calvície, hoje, ela afeta quase 7 a cada 10 homens. Então eu falo que nós temos que estudar os homens que não ficam calvos, porque a maioria de nós temos tendência a isso. E nas mulheres, isso chega a quase 50%. Nossa, Dá bastante, né? É bastante. Então, no geral, todos nós temos uma certa tendência para ficarmos calvos. Mas não significa que temos que aceitar. A gente consegue corrigir essa situação. E ele é um problema hereditário também, doutor? Ele é genético. Genético. Só que a hereditariedade, se a gente for ver, se 7 a cada 10 homens têm esse problema, então é muito comum que na mesma família a gente vá ter. Se tem na mesma família alguém que tem esse problema, é muito comum que outras também terão, tá? Porque a tendência vai ser um pouco maior, mas não necessariamente ter histórico familiar vai, digamos, te condenar a ter esse tipo de problema. Eu pergunto isso porque meu pai, por exemplo, ele não é careca, ele tem uma testa grande. Sim. Começa aqui a testa dele. Desse jeito, então Ele é um piadorista. Mas muito interessante Bem essa sua careca. observação. Aí a gente tem que pensar o seguinte, qual é o gene relacionado à calvície? É o gene ligado ao cromossomo X. Então nós, como cromossomos sexuais, temos o X e o Y, sendo as mulheres XX e o homem XY. Como o homem é XY, automaticamente a gente recebe qual do pai? O Y. O Y. Então o X é da mãe. Ou seja, se o pai do homem é calvo, não tem nem como a gente associar a hereditariedade, porque o gene não veio nem do pai, ele veio da mãe. Interessante. Faz sentido? Todo? Então, ou seja, nós temos Doutor, algumas... tá dando uma aula pra Isso. Pois é, eu tô adorando Eu aqui, tô- gente. Eu tô aqui, ó. Nossa, a minha cabeça tá Daqui a pouco funcionando eu vou pedir a mil um aqui. cafezinho pra tomar. Isso é que eu tô muito adorando. bom. Vamos, eu aceito um também. Tô adorando. Então, quando a gente fala de calvície, então, por exemplo, a maioria dos estudos que falam sobre polimorfismo, que é essa alteração genética, de como a calvície se comporta, as principais causas e alterações que ocorrem na calvície, se a gente for falar os melhores estudos mesmo, eles existem há 3, 4 anos. Mas a calvície já é alvo de estudo e de incômodo há milênios. Pelo menos há 4.000 anos de história escrita, já é relatos na Grécia Antiga de problemas de calvície. Hipócrates já estudava calvície, né? E quando a gente fala, por exemplo, há 2.000 anos, Cleópatra já tinha problemas de calvície e fazia tratamentos de calvície. Quando fizeram a autópsia do sarcófago dela, da múmia dela, descobriram que ela também era calva. Júlio César tinha calvície. Então, historicamente, sempre incomodou, né? Só que faz pouquíssimo tempo que a gente tem tecnologia médica e biomédica suficiente para estudarmos quais são as causas. Então, para a gente determinar hereditariedade genética, a gente ainda tem muito ainda que avançar para ter certeza quais são as causas. Mas hoje o quebra-cabeça já faz mais sentido. Por isso que os tratamentos hoje são mais eficazes. Mais eficaz. Vamos lá. Muito legal. Vamos. Simbora. Aí quando a gente vai estudar, uma coisa que é importante. O Léo já deve ter percebido que a calvície ela vai começar aumentando a testa, É, já fazendo essa orelhinha do Mickey, né? E aqui na coroinha na parte de trás. Ah, não é um roda-moinho isso aí, não? É um roda-moinho? É bem grande, né? Ele é bem grande. Então normalmente ele é menorzinho e vai ampliando. Só que já percebeu que nenhum homem fica careca nas laterais e atrás? É verdade. Ou é só de um ou só de outro, geralmente. Exatamente. Então normalmente perde em cima, mas aqui as costeletas e a parte de trás da cabeça, ela sempre vai manter o cabelo. Por quê? O receptor, que a gente chama de receptor de testosterona, que chama 5-alfa-redutase, nós não temos nessas áreas em grande quantidade. Nós só temos em cima. Por isso que afina em cima. Então o que nós vamos fazer? Para o pessoal de casa ver as diferenças de um couro saudável e de um couro normal, a gente vai começar olhando essa região do Léo, a parte de trás, para ver como que é a parte normal e como é a parte alterada. Tá bom? Tá. Vai lá. Ó. Tô adorando. Ó, então vamos lá. Então aqui, ó, dá pra gente ver aqui pelo monitor. Léo, se você quiser olhar pro lado esquerdo e ver como que tá o seu cabelo. Branco, Branco. bem branco. Ó, então se a gente olha aqui o couro cabeludo, Ah, dá pra ver muito Dá bem. pra ver muito bem. ó, por exemplo, aqui nós estamos ampliando a região em aproximadamente 50 vezes. Já dá pra gente ter uma análise bem bacana. Então aqui é uma imagem de alta resolução, que a gente consegue ver que o couro cabeludo ele tem uma tonalidade bem clarinha. Sim. Independente da etnia, couro é sempre mais pálido. Porque o pigmento, a melanina, ela tá nos fios e não no couro. E não no couro.
Tá? Por isso que quando a gente olha o couro saudável, ele sempre vai ter esse tom mais pálido. E cada raiz de cabelo, que é o bulbo, a gente vai ver que não nasce um fio sozinho, nascem pelo menos 2. Tá vendo que tem um padrão de espessura, os cabelos são todos grossinhos? Então esse é o nosso normal, ó. Fios grossos, couro clarinho e folículos duplos. Agora quando a gente vai para a parte com falhas, olha só a diferença. Porque eu ia falar, nossa, o Léo é cabeludo. Aquela escondida, né? Olha só a diferença. Daí começa a ver onde estão as falhas e não tem só. Que legal. Percebe que aqui já reduz a quantidade de fios por folículo, o espaço é maior. Ele é mais fino. Mais fino, aparentemente, né? Isso. Porque tem um. Exatamente. Que Aqui. legal. Olha só. Olha como o afinamento fica. Ó, isso aqui é uma pintinha benigna, tá? Bem vascularizada, não há algo que se preocupar. E olha como os fios são bem mais finos. A gente consegue finos. ver tudo, né, doutor? Totalmente. Inclusive, exatamente 4 anos atrás, eu estava avaliando uma paciente e na análise a gente descobriu uma manchinha com uma característica maligna. Olha só. Que aí eu encaminhei para um colega, que na época era meu professor até, para ele poder investigar, porque já era a área de atuação dele. Porque eu atuo especificamente só com queda de cabelo e calvície, então eu passei e encaminhei ela para outro especialista. Olha como é bem fininho o cabelo. Tá vendo que é bem diferente da região de trás? Olha. Interessante, doutor. Olha como é diferente. E como é que a gente tira daqui e põe pra lá? Como é que faz essa? E aí como é que vai fazendo o tratamento, doutor? Como é que... Quando tá nessa situação aqui de afinamento, por exemplo, aqui é uma alopecia que a gente chama de não cicatricial. O que significa que se o Léo começar um tratamento lá no consultório, a gente consegue tratar, fazer com que os fios voltem a recuperar a espessura, a gente consegue fazer nascer mais fios de novo por folículo capilar, e aí essa área fica bem mais preenchida. Então a gente consegue reverter essa calvície, antes que também ela piore. Então aqui é uma situação que com tratamento clínico a gente consegue ter um bom resultado. Tem medicamento, doutor? Exatamente. Específico? A gente usa uma loção capilar prescrita, né? Que no seu caso a gente vai usar uma prescrição bacana, porque não tem inflamação. Então é só uma loção estimulante, que vai fazer os fios engrossarem e nascer mais fios de cabelo. E a gente entra com uma substância via oral que ela vai inibir esse receptor que nós falamos de testosterona que está na raiz. Por quê? Esse receptor que gera o afinamento do cabelo. Sabe a tomada? Então imagina quando a gente tem criança em casa. A gente tem que colocar um protetorzinho de tomada? Sim. Então a gente faz o quê? A gente coloca um protetorzinho da tomada que a testosterona liga. Fazendo essa proteção, a testosterona para de afinar o cabelo e aí o fio ele volta a se desenvolver e fortalecer. Que demais. E doutor, e por aí também dá pra saber, por exemplo, se a pessoa tem caspa, seborreia, se ela... Tem, doutor. Tudo. Total. Tudo. Que demais, Léo. obrigado, Olha que muito legal. obrigado, Léo. Parabéns, parabéns. Vou voltar para a minha cozinha, já vou fazer um tratamento. Eu vou lá, doutor. muito Vai ser um legal, prazer, muito tranquilo. legal. Obrigado, viu? Adorei, que legal, doutor. Eu acho que da próxima vez você podia trazer as fotos pra gente das coisas que é possível ver, por exemplo. Trouxe. Você trouxe? Ai, dá tempo, não dá, né, Dê? Vamos fazer parte 2, por favor? Pra gente continuar? Falou que tem pergunta, que tem um monte de coisa. Quando o doutor voltar, a gente tem que fazer mais tempo de pauta, porque não dá. Passa muito rápido, doutor. A gente bate um papo que precisa. Pode ser? Pode ser. Eu vou adorar e a gente continua falando sobre o assunto, porque as pessoas vão querer saber e muito sobre isso. Combinado. Não é? Sim. Perfeito. Doutor, muito obrigada. Seja sempre bem-vindo, Foi um prazer, viu? Abi, gratidão. É bom que a gente tirou um pouco a curiosidade das pessoas, né? Para entender como é que funciona o exame. Você de casa ficou com dúvida? Faz o seguinte, segue o doutor no Instagram, minha gente. Ó, sempre tem conteúdo lá. Ele bate altos papos com a gente, responde todas as perguntas, fala sobre todos os assuntos. Então aproveita, @DrJoãoGF, tudo junto. O telefone também é o WhatsApp, que é o 11 95226 8060. Muito obrigada, doutora. Até a próxima, viu? Até a próxima.